Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar aí mais uma aula de português. Hoje, o conteúdo abordado será a gramática, logo no início da semana. De antemão, já espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham aproveitado, descansado bastante e que estejam aí, né, prontos para iniciarmos mais uma aula. Tá? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme novamente poder estar aqui dando mais uma aula para vocês, né, pessoal? Então, certamente espero que vocês tenham descansado e estejam preparados para o início de mais uma semana. Vamos iniciar a aula com o nosso conteúdo de gramática, falando sobre os advérbios, continuando o nosso estudo acerca dos advérbios. Na aula passada, nós falamos sobre as locuções adverbiais, que são palavras, né, duas ou três palavras, conjuntos de palavras que conseguem exercer a função de um advérbio. A gente falou sobre isso, que são as locuções verbais. Permitam-me colocar aqui, aula passada, locuções verbais. As locuções adverbiais são um conjunto de palavras que exercem a função de um advérbio. E como exemplo, a gente tem aí, vou colocar aqui, ele saiu com pressa, ele saiu apressadamente, ok? Então, a gente aqui tem um exemplo de uma locução adverbial com pressa, e aqui a gente tem um advérbio, apressadamente. Bom, vejam aí que as locuções adverbiais elas têm justamente essa função de exercer a função de um advérbio, só que com mais palavras, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, aí, exemplificando as locuções adverbiais, tá? Muito bem. Falamos sobre isso, falamos também sobre a formação dos advérbios. Podemos acrescentar o mente, né? Formação dos advérbios. Opa, eu coloquei locuções verbais, tá, pessoal? Perdão. Adverbiais. Formação dos advérbios. Alguns adjetivos podem se transformar em advérbios ao acrescentarmos o sufixo mente ao final. Exemplo, a gente tem aí elegante, elegantemente, nocivo, nocivamente, lento, lentamente. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade de transformar adjetivos em advérbios ao acrescentarmos esse sufixo mente, tá bom? Lembrando que isso não é possível em todos, tá, gente? É só em alguns. Você não pode pegar literalmente todos os adjetivos e transformá-los em advérbio, tá bom? Por exemplo, a gente tem aí magro, né? Magro, uma pessoa magra. Magramente, não existe, tá, gente? Então, isso não funciona com todos os adjetivos, tá bom? Ok, então esse aqui é o resumo da nossa última aula, tá bom? Vamos agora para a página 59 e 60, onde vamos trabalhar as classificações dos advérbios, tá? Trabalhar as classificações dos advérbios. Enquanto vocês abrem aí na página 59 e 60, o livro de gramática, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Página 59 e 60, o livro de gramática.
Pronto, pessoal, página 59 e 60. Vamos lá? Aqui ainda na página 59, e já começa a falar sobre as classificações. Considerando o sentido que exprimem, os advérbios comumente são classificados em inúmeras classes. No entanto, empregamos a maioria deles para localizar no tempo ou no espaço os objetos de que falamos. Veja os principais advérbios em português e alguns exemplos deles. A gente tem aqui primeiro, lugar, aqui, aí, ali, lá, cá, perto, longe, abaixo, debaixo, acima. Aí temos alguns exemplos. Você vai ficar aqui, João ainda está trabalhando lá. Fique perto. Advérbios de tempo. Ontem, agora, cedo, tarde, nunca, jamais, sempre, diariamente, anualmente. Ontem houve uma prova. Agora eu tenho que ir. Chegue cedo para tomarmos café. Bom, vamos lá agora explicar essa definição de classificação dos advérbios para vocês. Basicamente, pessoal, os advérbios, eles são classificados dependendo da função, dependendo do sentido que eles expressarem em uma oração. Por exemplo, a gente tem advérbios de tempo, a gente tem advérbios de local, tá? A gente tem advérbios de intensidade, dependendo do tipo de sentido que ele expressar em uma oração, vai ser a classificação dele. Tá? Então, os advérbios são classificados dependendo da função, da sentido, lógico, tá? Então, eles são classificados dependendo do sentido lógico exercido por eles. As classificações variam muito, pessoal. A gente tem classificações de lugar, exemplo, advérbios de lugar. Advérbios de tempo. Expressam o tempo, expressam quando algo acontece. Advérbios, vamos lá. Seguindo agora para a página 60. Advérbios de modo indicam como uma ação é realizada. De que modo? Rapidamente, calmamente, bem, tranquilamente, tá? Pronto. Eu vou citar apenas alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Claro que existem muito mais, que eu não vou abordar aqui agora, beleza? Mas na próxima aula a gente continua falando sobre... Na próxima aula não, perdão. No exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai continuar falando sobre essas classificações. Só que se eu for abordar todas aqui, claro que a gente vai tomar muito tempo, né? E a gente ainda tem muito conteúdo para ver, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, tanto. Advérbio de afirmação, sim, realmente, deveras, efetivamente. Advérbio de negação, não, nem, nunca, jamais, tampouco. Advérbio de dúvida, talvez, provavelmente, porventura, acaso, possivelmente. Advérbio de adição, também, inclusive, até, ainda. Advérbios de focalização, só, apenas, sobretudo, principalmente. Pronto. Agora a gente vai para a página 62, onde vamos trabalhar aí algumas atividades. No primeiro quesito temos aí, leia o quadrinho e responda as questões propostas. Aí temos aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde você pode seguir, amarelo você deve ter atenção, vermelho você pode ser assaltado. Tudo bem. Letra A. Identifique a locução adverbial presente no texto. Existe alguma locução adverbial presente no texto, pessoal? Ou seja, alguma palavra ou algum conjunto de palavras que representem um advérbio? E aí, o que é que vocês acham? Tem ou não tem? Sim, claro que tem. A gente tem aí, aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um exemplo de uma locução adverbial que indica lugar, né? Local de algo.
aqui no Brasil. Então, aí, esse aqui no Brasil é um advérbio de lugar. Letra B. O termo no Brasil poderia ser retirado do texto sem prejudicar o seu sentido? Explique. Não, pessoal. Se ele fosse removido, a gente não saberia aonde ele estava se referindo. Ele fala aqui no Brasil. Se tirasse esse no Brasil, a gente ia ficar em dúvida sobre quem ele está se referindo, né? Então, esse no Brasil não pode ser removido, tá? Ele teria que ficar aí. Letra C. Localize as locuções verbais presentes no texto. Essa aqui ela fala locuções verbais, a gente não está trabalhando isso agora, então a gente pode pular essa questão. Letra D. Qual dessas locuções expressa uma possibilidade? Também ainda referente à locução verbal. Então vamos pular essas aí também. Aí temos aí agora o segundo. Reescreva as frases seguintes, substituindo as locuções destacadas pelo advérbio correspondente. Aí a gente tem aí. Quando estuda com calma, Amanda tira boas notas. Nesse caso aí, pessoal, a gente vai substituir as locuções adverbiais por um único advérbio. Ou seja, a gente vai trocar o conjunto de palavras e substituí-los por um único advérbio. Tá bom? Nesse caso, a gente tem letra A. Quando estuda com calma, Amanda tira boas notas. Aí a gente tem esse com calma, ele pode ser substituído por calmamente. Quando estuda calmamente, Amanda tira boas notas. Letra B. Ele falou comigo com pressa. A gente tem aí com pressa, ele pode ser substituído por apressadamente. Tá bom? Letra C, na página 63. Você decidiu sem reflexão. Sem reflexão pode ser substituído por irrefletidamente. Deixa eu colocar aqui no quadro para ajudar vocês aí. Letra A, com calma, pode ser substituído por calmamente. Letra B, com pressa, pode ser substituído por apressadamente. Letra C, sem reflexão, irrefletidamente. Letra D, com frieza. Com frieza pode ser substituído por friamente. Letra E, ao mesmo tempo pode ser substituído por simultaneamente. Letra F, com paciência pode ser substituído por pacientemente. Tá bom? Então a gente tem aí locuções adverbiais substituídas por únicos advérbios. Bom, locuções adverbiais, advérbios. Vejam que os dois possuem exatamente o mesmo significado. Todos eles indicam exatamente a mesma coisa. A diferença, como vocês mesmos podem perceber, é que a gente utiliza na locução adverbial mais palavras do que com os advérbios. Tá bom? Agora vamos para o terceiro. Terceiro quesito, a gente tem o seguinte. Identifique os advérbios e as locuções adverbiais e classifique-os. Aí a gente tem aí, vamos agora classificá-los, dependendo do significado que eles expressarem. A gente tem aí, letra A, Vânia é muito bonita. Qual é o advérbio nessa questão aí? O advérbio é muito. Muito é um advérbio de intensidade, ele intensifica algo, tá? Letra B, o avião chegou muito cedo. Temos aí muito cedo, temos dois advérbios, tá? Temos aí muito, que é um advérbio de intensidade, e temos cedo, que é um advérbio de tempo, tá? Muito cedo. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Temos aí talvez, né? Talvez. Talvez também temos não. Talvez é um advérbio de dúvida e não é de negação. Letra D. Você não pode me ajudar. Temos aí não, que é um advérbio de negação.
Letra E, ela entrou cuidadosamente. Nesse caso aí, cuidadosamente é um advérbio de modo, de maneira. Expressa de que forma ela entrou na sala, com cuidado, cuidadosamente. Letra F. Procurei as chaves às pressas, mas encontrei. Procurei as chaves às pressas. As pressas é um advérbio de modo também, tá? Modo. Beleza? Letra G. O esporte jogou ontem. A gente tem aí ontem, que é um advérbio de... Opa, só ontem tá bom. Ontem é um advérbio de tempo, tá bom? Letra H, que diz, tive que chegar perto para reconhecê-la, tive que chegar perto. É um, perto é um advérbio de local. E por último, a letra I, de vez em quando falavam alto para os outros ouvir. De vez em quando, tempo, né? E alto. Tempo e modo. Tá bom? Tempo e modo. Beleza? Então aí estão classificados os advérbios. Como vocês puderam ver, temos aí advérbios e temos locuções adverbiais. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para a página 64, página 64. Vamos finalizar essa página 64 e ficar a última página para nós finalizarmos nosso conteúdo desse livro. Tá bom? Lá, página 64. Na página 64, nós temos aí o quarto quesito. O quarto quesito diz o seguinte: entre as frases abaixo, indique aquelas em que o advérbio expressa um intervalo de tempo durante um intervalo de tempo de duração incerta. Ou seja, a gente vai indicar as alternativas em que a gente tem advérbios de tempo, mas que expressam um tempo incerto, tá bom? Não especifica. Aí a gente tem aí, letra A escola não abriu ontem. A letra A, a gente tem um advérbio aí que é ontem, porém, esse advérbio ele está especificando exatamente quando, então ele não se encaixa aí. Letra B, vamos fazer uma prova amanhã. Amanhã é o advérbio de tempo, mas ele também ele não se encaixa aí porque ele expressa justamente o dia exato em que vai acontecer. Letra C, depois a gente conversa. A letra C, ela sim indica um intervalo de tempo de duração incerta, ou seja, a gente não sabe quando vai ser esse depois. Então, podemos marcar aí também a letra C. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Beleza? Ok, pessoal? Então, vamos continuar onde nós paramos aqui. Então, letra C, depois a gente conversa. Temos aí depois, que é um advérbio de tempo, e que não especifica exatamente o tempo de duração da ação. Tá bom? Letra D. Quero falar com você agora. Aí a gente tem aí agora, que é um advérbio também de tempo. Tá? Um advérbio de tempo que expressa aí o momento da situação. Agora também ele não pode ser marcado, porque nesse caso aí ele especifica exatamente quando vai acontecer. Então, a gente pode eliminar. Letra E, cheguei bem antes de você. A letra E também a gente pode marcar. Cheguei bem antes de você. Cheguei bem antes de você. Por quê, professor? Esse bem antes, esse antes aqui, pessoal, ele não especifica quando. Ele diz que chegou antes, mas não quando, né? Se foi 5 minutos atrás, 3 minutos atrás, não especifica. Tá bom? Aí temos aí letra F. Depois eu te explico esse assunto. Letra F também podemos marcar. Depois
eu te explico esse assunto. Bom? E a letra G, não. Agora a gente estuda. Não. Esse agora aí, ele está especificando quando foi, exatamente quando, não é agora. É ou não. E o último, estava pensando nisso muito antes de ouvir você. Então, esse aí, estava pensando nisto muito antes de ouvir você. Esse daí nós podemos marcar, porque esse muito antes de ouvir você. Então, ele não especifica exatamente quando foi que aquilo aconteceu. Beleza? Vamos agora para o quinto, pessoal. O quinto diz o seguinte: por meio dos advérbios, muitas vezes expressamos algum juízo, alguma opinião sobre o que declaramos. Sabendo disso, compare essas duas frases. Aí a gente tem aí a primeira, o jogo está no segundo tempo. E a segunda, o jogo já está no segundo tempo. Vamos lá. Primeira, tá. O jogo está no segundo tempo. E a segunda, o jogo já está no segundo tempo. Letra A. Em qual delas há apenas uma constatação? Na frase 1. É a única que tem apenas uma constatação. Letra B. Como se classifica a palavra já na segunda frase? Essa palavra aqui já, ela é classificada como, pessoal? Ela é classificada como um advérbio. Um advérbio de quê? Um advérbio de tempo. Explique com suas palavras um sentido que a palavra já pode acrescentar à frase 2. Qual é o sentido, pessoal, que essa palavra aí já, ela consegue acrescentar à frase 2? Qual o sentido que vocês acham aí? Ela consegue, pessoal, acrescentar um sentido de término, que, no caso, passou muito rápido, já está no segundo tempo, foi além do esperado. Tá? Letra D. Agora leia. O jogo ainda está no segundo tempo. Aí vamos lá. Podemos dizer que a frase 3 apresenta um juízo contrário à frase 2? Explique. Sim, porque na frase 3 nós temos aí o jogo ainda está no segundo tempo. Ou seja, enquanto o já, ele indica uma ideia de que algo passou rápido, o ainda, ele indica uma ideia de que algo está passando devagar. Está demorando para passar. Beleza? Então, tem uma diferença entre o já e o ainda. Ok, meus queridos? Muito bem, pessoal. Respondemos aí as atividades, finalizamos as locuções adverbiais e os advérbios, tá bom? Vou passar uma atividade para finalizarmos o nosso capítulo. Essa atividade ela se encontra na página 65, 66 e 67. Vocês vão responder essas páginas em casa. Vou postar no Classep, tá bom? A atividade de casa. Deixa eu copiar aqui para vocês anotarem aí. Pronto, pessoal. Então, atividade para casa, entrega através do Classep. Vou postar lá no Classep, acompanhem lá, façam a atividade, qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem na paz, tenham uma ótima semana e vejo você na nossa próxima aula. Tchau, gente.